Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazeis isto? Dizei: O Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram o jumentinho amarrado junto de uma porta, do lado de fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: O que estáis fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalhavam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abramos o nosso coração para acolher a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetadas e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonas?
olhos e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonas? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhes louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente que te entregou a cruz e te recebeu na
Salve o amor onipotente que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciões, os mestres da lei e de todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro e que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás, entre os bandidos que, numa revolta, tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era de costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o. Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram.
e ali estava uma inscrição com o motivo da sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pôde salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: Meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes, quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado e disse: Na verdade, esse homem era o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez estamos iniciando a nossa caminhada de Semana Santa. Tristemente, novamente, como no ano passado, celebramos virtualmente. Por teimosia, por falta de conhecimento, por má vontade de muitos governantes nossos, nós ainda não conseguimos vencer esse terrível vírus. Por essa razão, estamos com nossas igrejas, templos físicos fechados, mas estamos presentes em nossas igrejas domésticas, de várias partes da nossa cidade, de várias partes do nosso estado, do nosso país, da nossa América sofrida, quiçá de outras partes do nosso mundo. Só podemos celebrar a Semana Santa desta forma, porque precisamos nos prevenir. Já são aqui no nosso país mais de 300.000 mortes. É muita gente, muito sofrimento, muitas famílias que perdem entes queridos. Ainda nesta missa, nós estamos rezando por várias pessoas que partiram vítimas da Covid-19. Tem sido assim constantemente. Não que seja a vontade de Deus, mas tudo isso tem acontecido pela maldade daqueles que nos governam, daqueles que não acreditaram
daqueles que negaram, daqueles que não quiseram comprar as vacinas que salvam vidas. Mas a nossa fé permanece a mesma. O nosso Deus não é um Deus invisível. É o Deus que se faz homem a partir de Jesus Cristo. E hoje, domingo de Ramos, nós estamos iniciando a caminhada final da presença do Deus homem em nosso meio. Lemos o primeiro evangelho, o evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém. A entrada triunfal, triunfante, mas que tem características muito próprias de nosso Deus. A começar por onde Jesus entra. Jesus entra por duas pequenas aldeias, Betfagé e Betânia, lugar de gente pobre, lugar de gente simples. E ali Jesus chama 2 de seus discípulos e diz: vão até o povoado aí em frente. Lá peguem um jumentinho que está amarrado diante de uma casa. Interessante notar, Jesus não pega um animal nem de Betfagé, nem de Betânia. Ele diz: vão ao povoado aí em frente. Esse povoado não tem nome, mas tem um significado. Povoado para Jesus era aquele lugar de pessoas conformadas. Sempre foi assim, sempre será assim, nada mudará. Ninguém pode dar um jeito na situação de injustiça que nós vivemos. É dali que sai a esperança de um burrinho amarrado em frente a uma casa. E os discípulos de fato fazem o que Jesus mandara. Ao chegar onde Jesus estava, colocam sobre aquele burrinho um manto e pedem para que Jesus sente em cima. Também aí há um significado. Havia uma confusão na cabeça do povo. Eles esperavam o Messias que iria libertar o reino de Davi, iria restaurar o reino de Davi, que não foi um reino tão justo. Mas Jesus vem anunciar o reino de Deus. Não é o reino de Davi, é o reino de Deus. Por isso Jesus monta naquele jumentinho. Também aí há um significado importante. Quando um rei era proclamado, ele costumava entrar na cidade principal montado em cavalos vistosos, em roupas deslumbrantes, animais bonitos. Jesus escolhe um jumentinho, filho de uma jumenta, um animal insignificante. E diz o Evangelho: alguns caminhavam na frente, outros caminhavam atrás, e Jesus ia no meio deles. O nosso Deus caminha no nosso meio, nem à frente, nem atrás, também não dos lados, no nosso meio. Aqueles que estavam acompanhando Jesus gritavam: Hosana ao filho de Davi.
Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E eles caminham rumo à cidade santa, a Jerusalém. Jesus percebe a confusão daquele povo que o segue. Jesus fica preocupado, fica em atenção. Ele teme que aquele povo que o está aclamando vá provocar uma revolta diante do templo. E aí haverá violência. Portanto, Jesus, diz o Evangelho, se retira por alguns dias e volta para Betânia, até que as coisas se acalmem, porque todos esperavam um rei guerreiro, um rei que viesse com violência, um rei que viesse com força, um rei que viesse mentindo. Mas Jesus é Deus, é o Deus feito homem. Jesus é amor, Jesus é paz, Jesus não é violência, Jesus é verdade, tampouco ele se vale da mentira. Por isso, quando perguntam, ou melhor, Pilatos pergunta: tu és o rei dos judeus? Jesus responde: tu o dizes, eu nunca me proclamei rei dos judeus. Você está dizendo, você está me nomeando. Jesus não é o rei dos judeus, é o rei de todos, é o rei do reino de Deus. Meus irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham de suas casas, reforcemos esta nossa caminhada, mesmo virtual, de início da Semana Santa. Nós estamos num grande lockdown. Que saibamos nos cuidar, que não viajemos, que não aglomeremos, que não saiamos. Façamos uma Semana Santa reflexiva. Precisamos sair da Semana Santa melhores do que entramos. Não melhores para nós, melhores para os outros, para que todos tenham vida. Neste tempo de lockdown, neste tempo de pandemia, não só a morte nos assusta, a fome também bate às portas. Já há muita gente passando fome, muita gente não tendo o que comer. Façamos um propósito, o propósito da Semana Santa. Saibamos ser solidários, saibamos pensar no outro, saibamos sentir como o outro que está sofrendo se sente. Não sejamos egoístas, sejamos realistas. Saibamos enxergar de onde vêm as forças demoníacas. Elas estão presentes entre nós, muitas vezes entre os próprios membros da igreja, que se deixam fanatizar por falsos messias, por falsos líderes, por pessoas más, que têm um plano. Não são pessoas loucas, não, são maldosas. O plano dessas pessoas é diminuir o número de idosos para se pagar menos aposentadoria. É diminuir o número de jovens, porque o jovem tem a força da contestação. O jovem sabe reivindicar.
Quanto mais idosos e mais jovens morrerem, para eles é melhor. Mas para Deus não. Deus não quer a morte prematura. Deus não quer o nosso sofrimento. Deus quer a nossa vida e vida plena. A nossa vida com alegria. Oxalá saibamos fazer esse lockdown com toda a seriedade, para que logo mais possamos nos abraçar, logo mais possamos congregar os irmãos e irmãs, para que celebremos presencialmente a vida de Cristo e saibamos muito mais valorizar aquilo que ninguém valoriza, como Jesus valorizou um simples burrinho, um jumentinho que não servia para nada. Eu me lembro que numa certa ocasião, numa paróquia por onde passei, conversando com pessoas evangélicas, eu me dou bem com todas as religiões, não faço distinção, nós não nos dividimos por religião. E uma senhora me indagava: padre, por que você tem um carrinho tão velho? Eu tinha um carrinho fuleiro naquela época, um golzinho já desmanchando. E ela falava: você é representante de Deus? O meu pastor, o pastor da minha igreja, ele tem uma Mercedes-Benz, porque ele representa Deus, e Deus precisa andar no melhor carro que possa existir. Eu olhei com compaixão, com educação, e respondi àquela senhora: talvez o nosso Deus seja diferente, porque o meu Deus entrou triunfante numa cidade, através de uma periferia, montando num jumentinho. Ele não montou num cavalo vistoso, num cavalo de porte. Ele não foi carregado em liteiras. Ele não foi transportado por escravos. Ele entrou montado num jumentinho. E aí encerramos a conversa, para ver que muitas vezes nós nos confundimos. Deus não quer o luxo, Deus quer a simplicidade, mas mais que isso, Deus quer que vivamos solidariamente, que tenhamos pelo menos o mínimo para comer, para morar e para poder trabalhar, e assim viver com plena saúde.